Me chamo Ana Malé, eu sou uma das sócias da livraria e sebo Casa 11, aqui em Laranjeiras, e hoje eu vou falar sobre o livro Limpador de Placas, que é um dos livros que eu mais gosto, né? É um livro ilustrado, que a princípio poderiam se considerar que é um livro infantil, mas eu acho que é um livro para todas as idades, e eu inclusive já dei para mais de 20 pessoas de presente. É um livro que eu gosto realmente muito, já li muitas vezes. Então, qual é a história, resumidamente, desse livro? Ele é o nosso personagem principal, ele é um limpador de placas. Ele gosta muito do que ele faz. Até que essas placas têm nome de pintores, escritores, músicos, e ele não se tocava, né, que ele não sabia quem eram as pessoas. Até que um dia um menininho, né, chega e pergunta para a mãe: mãe, quem é Rosa? Que era o Guimarães Rosa, né, a placa. E aí a mãe começa a explicar para a criança quem era o Guimarães Rosa, mas aí passa um barulho de um ônibus ou de um carro, o nosso limpador de placa não reconhece que ele não sabe quem é, e aí ele começa a fazer uma lista de todos os autores, escritores e músicos, principalmente, que ele não conhece, que estão nas placas. Ele joga uma moeda para saber então se ele vai começar pelos músicos ou pelos escritores. Ganha os músicos. Então ele faz uma lista dos músicos que ele vai começar, né? Carlos Gomes, Bach, Beethoven, Villa-Lobos, Tom Jobim, Pixinguinha, e ele começa a estudar. Ele vai na biblioteca, um lugar super acolhedor para ele pega os livros, ele começa a ler sobre esses artistas, ele começa a frequentar concertos, compra um toca-disco, começa a ouvir as músicas, né? A gente está aqui na época do vinil, principalmente, né? Que está voltando de moda. Depois ele pega o nome dos autores, escritores, e começa também a ler. E depois ele começa, quando ele vai, é um sonho para ele, né? Olha que bonita essa imagem. E aí ele começa a trabalhar, só que ele vai limpando as placas e começa a falar com ele mesmo sobre o que ele leu. E acaba que começa a ficar gente em volta dele, ouvindo o que ele está falando, e ele fica quase uma celebridade. Ele fica muito feliz, mas se sente também muito responsável, né, por ter que estudar mais, ler mais, para poder as pessoas estarem ouvindo as coisas que ele está falando. Ó, você vê como que as pessoas ficam atentas, ele vira uma celebridade mesmo, como eu falei. E aí ele vai na televisão, ele é chamado para ir na televisão, começa a receber muitas cartas dos fãs, né? Inclusive ele é convidado para então dar aula em várias universidades, né? E a resposta dele, não vou dizer qual é a resposta dele sobre esse convite, que ele fica muito honrado em receber. E então, o nosso Limpador de Placas é um livro que eu recomendo muito para crianças, adultos de todas as idades, e acho que vale muito a pena a gente ler esse livro, tá bom?